Pronto, estamos gravando, perfeito. Então, bora lá. Então, vou resolver com vocês aqui o módulo 11, página 130, tá? Do professor Renner, do setor 131. A gente vai falando de propriedades periódicas, beleza? Então, primeiro, o exercício 202, ele fala de 4 elementos e pede para a gente colocá-los em ordem crescente de eletropositividade, tá? Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Teria que fazer a distribuiçãozinha eletrônica de cada um, para encontrá-los na tabela periódica. Mas se você tiver uma tabela periódica do lado, acho que seria mais fácil até você analisar a tabela do que você ficar fazendo pelo número atômico, perfeito? A eletropositividade, ela aumenta igual um raio, né? Ela aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo, descendo, né? É assim que ela a característica da eletropositividade, né? Então a gente pode falar, por exemplo, o nitrogênio, ele está aqui na família 5. Então, de todos, ele vai ser o de menor eletropositividade. Logo, deixa eu colocar um mapinha aqui, ó. Ops, como é ele? Aqui. Então, o nitrogênio está aqui, ele é o menor de eletropositividade daqueles elementos nossos. Logo depois aqui, ó, a gente tem o lítio, no mesmo período que ele. Aqui mais para baixo o magnésio e aqui mais para baixo o potássio. Então, observa comigo, o nitrogênio, depois o outro menor, o lítio, depois acima do lítio a gente vai ter aqui o magnésio, que ele tem uma maior eletropositividade, depois acima do magnésio a gente vai ter aqui o potássio, mais para baixo ainda, o que nos faz marcar aí tranquilamente a alternativa A. Se você quisesse ter feito a distribuição eletrônica para chegar nesses caras, você poderia ter feito também, tá bom? Mas só pela tabelinha periódica acho que a gente já consegue acertar, matar esse exercício, beleza? Olha o 203 agora, ele fala assim, ó, a respeito das propriedades periódicas dos elementos, assinale as alternativas corretas. Então vamos lá. 1. A reatividade química dos metais aumenta com um caráter metálico crescente. Então vamos lá. A reatividade aumenta com caráter metálico crescente? Verdade. Quanto maior for o caráter metálico, maior é a reatividade, perfeito? Então a gente pode falar que a 1 está correta. 2. Os elementos químicos de maior densidade, eles estão localizados na região central inferior da tabela, onde está o ósmio, o irídio e o paládio, né? Ó, a densidade, olha como que é a variação dela. Ela desce, ou seja, ela aumenta descendo na tabela periódica e em direção ao centro da tabela periódica, aqui, né? Então, ele falou ali pra gente exatamente isso, né? Que os elementos químicos de maior densidade estão na região inferior da tabela e na região central, né? Perfeito, então. 4. Os elementos que possuem os maiores volumes atômicos são os metais alcalinos, seguidos dos gases nobres. Coloquei para você aqui o volume atômico. Vamos lembrar, o volume ele é inverso da densidade, né? Então, se antes estava indo para o centro a densidade, agora ela vai para as extremidades. Então, os metais alcalinos e os gases nobres, eles vão possuir o maior volume atômico, também é verdade. 8. Quanto menor for o raio, mais próximo estará o elétron do núcleo, e, portanto, maior será a energia para removê-la, ou seja, a energia de ionização. Verdade, né? Quanto menor é o raio, mais os elétrons estão atraídos ao núcleo. E aí, consequentemente, mais energia você tem que dar para remover aquele elétron, beleza? E a 16, ele fala que em uma mesma família, a afinidade eletrônica cresce de cima para baixo. Na verdade, é o oposto, né? No mesmo grupo, numa mesma família, a afinidade eletrônica cresce de baixo para cima. Então, a 16 está falsa. Se a gente somar, então, os números aqui que a gente achou, a gente dá 15, né? A gente vai achar 15 a quantidade aí de acertos dessas afirmativas, perfeito? Então, a 16 é a única que está errada. Pronto, bora para o próximo. Ó. 205. Todas as propriedades a seguir são periódicas, exceto, então vamos lá. O caráter metálico é uma propriedade, né? A gente acabou de ver que é uma propriedade periódica o caráter metálico, que é a mesma coisa que eletropositividade. Energia de ionização também é uma propriedade periódica. Massa atômica não é. Número atômico, tudo bem. Massa, não, né? Se você olhar, a gente percebe que a massa, ela não tem uma propriedade. Ela vai crescendo, depois ela diminui, depois ela cresce. Não é uma constante, perfeito? E aí depois, raio e o volume também são propriedades periódicas, então está
correta aí essas outras duas. Portanto, a alternativa C é a única que não representa uma propriedade periódica. Perfeito? Deixa eu ver aqui, cadê o chat? Aqui. Tá de boa? Tá precisando de alguma dúvida? Podemos continuar? Qualquer coisa vai falando aí, beleza? Então vamos lá, 208. Para elementos de um mesmo período, a primeira energia de ionização é sempre maior que a segunda? Totalmente falso, né? Quando você tem lá um elemento e você tira um elétron dele, ou seja, você deu a primeira energia de ionização, o que vai acontecer? Os outros elétrons que sobraram, eles vão estar mais atraídos ao núcleo. Então você vai ter que dar mais energia para tirar aqueles elétrons, né? Então, na verdade, a segunda energia de ionização é maior que a primeira. A terceira é maior que a segunda. A quarta é maior que a terceira e por aí vai. Então tá falsa A. B. Com o aumento do número de camadas, o raio atômico em um grupo diminui. Galera, se você está aumentando a camada, né, você está aumentando o tamanho do seu átomo, consequentemente, você está aumentando o raio dele. Então também está falsa. Para íons de elementos representativos, o número do grupo coincide com o número de elétrons que o átomo possui no último nível. Ele está querendo te dizer que um íon, por exemplo, Na+, F-, se você fizer a distribuição eletrônica do íon, vai dar na camada de valência o grupo dele. Galera, totalmente falso, né? A gente sabe que, na verdade, o grupo, né, que um átomo está coincide com o número de elétrons que ele tem na camada de valência neutro, né, no estado fundamental, sem você retirar nem adicionar nenhum elétron. Então também está falso. Os elementos com caráter metálico acentuado possuem grande afinidade eletrônica. Caráter metálico nada mais é do que eletropositividade. Então, na verdade, é o contrário, né, galera? Quanto maior o caráter metálico, menor a afinidade eletrônica, beleza? Na E, para elementos de um mesmo grupo, o volume atômico aumenta com o aumento do raio. Galera, é verdade, a gente acabou de ver aqui que conforme a gente vai descendo na tabela periódica, o que aconteceu com o volume? Ele também aumentava, né? Então a letra E está correta, E de elefante, beleza? Esse daqui, o 209 e 210, a gente precisa analisar esses gráficos aqui antes. Onde ele fala que é tudo no mesmo período, tá? Então, todos no mesmo período, e é uma propriedade periódica em função do aumento do número atômico. Então, ele pergunta na 209 o gráfico que melhor representa a variação da densidade. Vamos lembrar, a densidade no mesmo período, tá? Ela vai aumentando até chegar no centro. Na hora que chegou no centro da tabela periódica, ela vai começar a diminuir se você for mais para a direita, né? Portanto, o gráfico 4 ele representa exatamente a densidade, né? Está aqui na tabela, por exemplo. Você vai vindo para o meio, ela vai aumentando. Na hora que chegou no meio da tabela periódica, se você continuar indo mais para a direita, vai diminuindo a densidade, porque a grande parte da densidade está no centro, né? Então ela vai aumentando, depois ela vai diminuindo. Nesse 210, eu acredito que seria aqui não massa atômica, e sim número atômico, beleza? Galera, o número atômico ele sempre está numa crescente, né? Se você pegar num período, é 1, 2, 3, 4, 5, sempre está aumentando, que nos marca aí tranquilamente, então, o gráfico B está sempre aumentando, beleza? O gráfico 2, alternativa B, a 210, tá bom? 213, ele vai falar algumas afirmações aí em relação ao sódio, e a gente vai ter que ver o que é verdade aí. Então, vamos lá. Primeiro, o sódio é um metal alcalino? Verdade. Ele é menos eletropositivo que o estrôncio? Ele é verdade, porque o estrôncio está abaixo dele. Então, o que vai acontecer? Se o estrôncio está mais para baixo dele, a eletropositividade do estrôncio é maior. Então, também está correta a 2, tá? Ele tem maior volume atômico que o lítio. Galera, o sódio está para baixo do lítio. Então, o volume atômico dele é maior do que do lítio, porque no mesmo grupo, conforme você desce, aumenta o volume, né? Ele é menos denso que o magnésio? Perfeito, o magnésio está mais para o centro do que o sódio, então tem uma maior densidade. E tem menor temperatura de fusão do que do lítio? Vamos ver. Ó, o lítio está mais para cima do que ele. Ele está aqui o sódio, aqui está o lítio. Quanto mais para cima, maior a temperatura de fusão para esse cantinho aqui da tabela periódica, né? Portanto, todas estão corretas. Aí a gente pode marcar tranquilamente a alternativa A, beleza? Esse aqui agora, 214, olha o que ele fala.
O raio do cátion ali, o K+, é maior do que do ânion Br-. Galera, todo cátion é menor do que o próprio átomo e todo ânion é maior do que o próprio átomo, né? Então, A está errada. B, o ponto de fusão dos metais alcalinos cresce com o aumento do número atômico. Galera, a gente acabou de ver aqui, ó, que conforme você desce, ou seja, aumenta o número atômico, diminui a temperatura de fusão. Então, está errada a B, beleza? C, a configuração eletrônica dos elétrons de valência dos elementos químicos do grupo 15 é representado por Ns2, Np3 e está correta. Vamos ver por quê? Se a gente somar aqui 3 com 2, a gente vai achar um grupo 5A ou o grupo 15, né? Então, a alternativa C está correta, beleza? Então, eram esses exercícios aí que a gente tinha que falar com vocês hoje. Eu ainda tenho mais alguns 10 minutinhos aí, tá? Acho que só o Pedro por enquanto. Pedro, eu vou parar de gravar